Escola laica, será que é possível no Brasil? Em um país em que colégios fecham em feriados religiosos e a maioria das instituições celebra Páscoa, festa junina e Natal. Este é o tema do NET Educação. Ascânio João Cedrez é mestre em Ciências da Religião e Roseli Fishman, doutora em Filosofia e História da Educação pela Universidade de São Paulo. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que diz a Constituição e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação sobre a questão do ensino religioso nas escolas. Nós precisamos destacar três aspectos, são três artigos da Constituição. O primeiro deles é o artigo 5º, que todo mundo deveria ler todos os dias, assim ao acordar, que vai tratar de direitos e deveres de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. E ali está estabelecido, entre outros direitos e deveres, a questão da liberdade de consciência, de crença e de culto como um direito. Então isso é muito importante já de início, porque veja que articula, e que isso é uma tendência mundial, a consciência, crença e culto, ou seja, são temas ligados ao foro íntimo das pessoas. Então é alguma coisa que ninguém pode questionar, por que você tem esta crença ou aquela, porque a sua consciência determina. A legislação no Brasil, ela assegura a liberdade de culto, a liberdade de religião, e quando se refere especificamente ao ensino religioso, há uma previsão constitucional que é reiterada na LDB, dizendo que todo estudante que estuda em escola pública no Brasil tem direito a receber o ensino religioso sem nenhuma forma de proselitismo, sem nenhuma forma de obrigação. Inclusive, naquele momento do país, os legisladores definiram que a matrícula era facultativa ou para a criança ou para a sua família escolherem. Como também no artigo 5º vai estar a questão da proibição de todo tipo de discriminação. O ponto sobre o ensino religioso nas escolas públicas vai aparecer como um parágrafo do artigo 210 e vai colocar a questão do ensino religioso nas escolas públicas como sendo de matrícula facultativa para os alunos e que as escolas deveriam oferecer no seu horário normal. Então, basicamente, o direito a ter ensino religioso no Brasil é uma derivação da liberdade religiosa. Só que não se confunde ensino religioso com formação nos diversos cultos ou nas diversas religiões. Então, fique bem claro que ensino religioso na escola não é aula de catequese ou de catecismo ou de aprofundamento da fé, qualquer que seja a sua denominação. O que acontece? A Constituição tem uma proposta em relação ao ensino religioso nas escolas públicas que é ambígua. Sim. E ela gera problemas. Porque você fala horário normal da escola, não quer dizer que é na grade curricular. Pode querer dizer, que é uma interpretação que muitos juristas dão, e que eu concordo, que é no horário que a escola está aberta, ela pode servir como aparelho social para que ali sejam oferecidos pelos representantes das diferentes religiões uma possibilidade de acesso, né, ao conhecimento, mas não ligado ao currículo escolar. Isso não está em lugar nenhum da Constituição. O que é o ensino religioso, então, dentro das escolas? É basicamente a possibilidade que a criança, que o adolescente tem, assegurada pela Constituição e pela LDB, de receber informações suficientes para ele ler essa presença do religioso que acontece em toda a humanidade, não só no Brasil, desde sempre. A Lei de Diretrizes e Bases, quando chegou em 96, ela teve uma primeira formulação que ia mais nessa direção. Foi de dezembro de 96, mas quando chegou em julho de 97, ela sofreu uma reelaboração, uma reescrita, e que também ficou confuso. Então ela estabeleceu várias violações. Quando a gente fala de ensino religioso nas escolas, e isso vale tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares ou privadas ou confessionais, está se falando no direito cidadão que essa criança, que esse adolescente tem, de conhecer essa realidade religiosa, não só sob o aspecto puramente histórico, não só sob o aspecto puramente técnico. A criança e o adolescente, portanto, recebem isso como uma possibilidade dela
olhando essa realidade objetiva, que nós chamamos de fenômeno religioso, ela própria faça suas opções. Não é que não existe espaço na escola para a temática religiosa, mas a questão é não misturar o que é o espaço público da escola pública, onde deve ser possível para todo e qualquer cidadão ou cidadã pequeno, sabe, ou adulto, né? Ele tem que estar à vontade, aquilo lá é parte do seu direito, né? Com aquilo que são as entidades vinculadas especificamente a grupos religiosos, onde aquele que tem a liberdade de consciência, de crença e de culto irá. O ensino religioso, além dele não poder fazer proselitismo, ele não quer criar seguidores, ele dá autonomia maior para que essa criança, esse adolescente possa fazer a sua opção, qualquer que seja ela, por religiões ou sem religião, mas buscando um sentido para viver. Foi muito discutido já, muito debatida essa questão dos crucifixos dentro das escolas. Realmente eles têm que ser banidos, todo tipo de cruz, de crucifixo, ou isso não interfere? Qual é a sua opinião? A questão arquitetônica, a questão dos nomes dos lugares e esses objetos caracterizam muito a cultura, inclusive híbrida do Brasil, né? Hoje você encontra em escolas, inclusive, ícones que não são cristãos, convivendo e conversando. Então, assim, eu não sou radicalmente contra o uso de objetos religiosos, porque depende da composição das pessoas daquela própria comunidade. Então, vamos imaginar uma escola pública numa comunidade marcadamente de tradição afro-brasileira, não tem nenhum problema que ali objetos que caracterizam aquela cultura sejam também levados para o espaço coletivo. Bom, esse ponto já é muito discutido, você sabe, eu acho que isso está muito claro que não deveria estar nos espaços públicos em geral. E é importante também dizer, né, porque tem a diferença entre o crucifixo e a cruz. Mas não seria nem o crucifixo e nem a cruz e nenhum outro símbolo. Tem gente que fala assim, não, tem que pôr todos. Então, se você for pôr todos, pensa o que tem de grupo religioso nesse país, sabe? E assim, você vai comprar com dinheiro público, vai colocar, sabe aquela chapa de patrimônio? Como é que fica, tá certo? E a gente não tem outras coisas para se preocupar, então, sendo limpo, né? A ideia da separação do Estado e da Igreja é uma maturação do Estado democrático, da organização do Estado brasileiro. Perfeito. Isso não quer dizer que nós, né, tanto os religiosos quanto os não religiosos, vamos brigar para dizer assim, nada pode ser caracterizado, tudo tem que ser caracterizado. Então, isso é algo que me parece que mais dia menos dia vai acabar ocorrendo, né? Porque é uma questão de você reconhecer que aquilo que está no íntimo da pessoa do ponto de vista religioso, ninguém vai arrancar se ela quiser. Não é o Estado que deve vigiar. É muito impróprio que o Estado tente impor às pessoas o que é do âmbito religioso, seja de quem for. Isso num Estado como o Brasil. Mas é um ícone, não tem nada a ver com o Cristo, né, pessoa, ou com a ideia que os cristãos têm sobre Cristo. A gente está falando de ícones. Os ícones, para algumas pessoas, incomodam muito, né? E eu não me incomodo com isso. Mas naquilo que é significado como espaço público, eu não vejo necessidade de ter, né? Não precisa fazer uma caça às bruxas, né, como algumas pessoas estão fazendo, como se isso fosse um desrespeito à pluralidade. O desrespeito seria impedir que outras pessoas também tivessem os seus ícones naquele espaço. Aí sim seria desrespeitoso. Continue acompanhando o debate sobre escola laica. Acesse neteducação.com.br.